Salve pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar um pouco sobre a vasta história do continente africano. Vamos conhecer e caracterizar alguns dos principais reinos africanos que temos informações. Vamos conhecer mais sobre os griots, a rota transariana, os reinos bantus, de Gana, do Congo, Yorubá, Axum e Mali. Quem puder já deixa o like para fortalecer. Bora conferir! As duas Áfricas. África Setentrional. É a região localizada ao norte do deserto do Saara, caracterizados pelas civilizações florescentes, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Saara Ocidental e Egito. Povo com a pele mais clara, de origem árabe, por isso também conhecida como África Branca. Durante o neocolonialismo foi explorado principalmente por Inglaterra e França. As duas Áfricas. África subsaariana. É a região localizada ao sul do deserto do Saara. Sua ocupação acabou sendo prejudicada. Possuía um solo pouco fértil. Contrastava com suas grandes florestas, presença de diversos agentes transmissores de doenças como a mosca tsetse. Confiram as representações dos mapas dessas duas Áfricas. Griots. Eram os responsáveis por preservar e transmitir as histórias, canções e conhecimentos de forma oral. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, eram os guardiões de tradições milenares. Também estabeleciam relações comerciais entre tribos, grupos ou reinos. Rotas transaarianas. Eram os caminhos usados desde os antigos egípcios, em 4000 a.C., cujo objetivo era adquirir produtos como incenso e lápis-lazuli vindos da Arábia e da Ásia. As rotas transaarianas conseguiriam grande destaque com a introdução do camelo como meio de transporte nos séculos 7 a 11. Dessa forma os camelos passaram a ser comercializados como animais de cargas no comércio transaariano, por meio dos tuaregues. As rotas ligavam diferentes locais e abarcavam a comercialização de ouro, matérias-primas, ferro, linho, algodão, por exemplo, alimentos, sorgo, arroz, trigo, sal, azeite, escravos, cavalos, tecidos, ouro, cobre, pérolas e marfim, dentre outros. Religiosidade. Crenças e mitos eram transmitidos oralmente. Várias crenças diferentes, mas com semelhanças. O ser humano era parte integrante da natureza, sem privilégios. Homens deveriam manter equilíbrio. Politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Acreditavam em animais protetores, crocodilos, serpentes e tartarugas eram tidos como sagrados. Árvores tinham almas, ao cortar deveriam fazer oferendas. Vodum ou Voodoo. Vodum, praticado em países da África Ocidental como Benin, Togo, Gana e Nigéria. Os Voduns são espíritos que governam a terra obedecendo a uma hierarquia. A divindade suprema, criadora de tudo, é Mavu, uma figura feminina que representa a lua, e sua contraparte é Lisa, o sol. Mavu é mãe de subdivindades que representam elementos e fenômenos da natureza ou da cultura humana, como os trovões, o oceano, a guerra e a justiça. Com a diáspora africana, o Vodum deu origem a outras religiões, como o Vodou haitiano, o Voodoo de Louisiana, nos Estados Unidos, e o Candomblé Jejé no Brasil. Reino dos Bantus. A expressão Bantus designa povos africanos cujas línguas têm uma origem comum. Conotação linguística não étnica. Bantus seriam originários das terras localizadas atualmente entre Camarões e Nigéria. Século XIII ocupavam 2/3 do continente africano. Viviam inicialmente de caça, pesca e coleta. Domesticavam animais. Agricultura coivara, técnica que se utiliza de podas e queimar o solo. Começaram a organizar-se em tribos. Por volta de 1300 estabeleceram um estado Grande Zimbábue. Ali comercializando ouro e marfim, além de trabalharem com agricultura, artesanato e pastoreio. Domínio da metalurgia. Mitologias Bantu.
Suas histórias e mitos espalham-se em subgrupos por praticamente toda a África subsaariana. É caracterizada por uma intrincada rede de rituais, cerimônias e tabus que orientam os vivos, sacrifícios, circuncisão. A cerimônia Ngoma, dança ritualística, conecta os participantes com seus antepassados, ao mesmo tempo que promove o vínculo comunitário. Deus Supremo que vive nos céus, separado dos homens, que vivem na terra. Não há um mito de criação, já que o universo e os animais são eternos. Crença de que os espíritos dos mortos têm influência sobre os vivos, e que sua existência depende do quanto as pessoas se lembram deles. Iorubais. Os Iorubais são um grupo étnico da África Ocidental, com uma população significativa na Nigéria. Os Iorubais são politeístas. Suas divindades são conhecidas como orixás. Cada orixá possui características distintas e é associado a elementos naturais, como rios, árvores e fenômenos climáticos. A cultura iorubá é marcada por sua riqueza artística, incluindo dança, música, escultura e literatura. As máscaras iorubais, por exemplo, são famosas por sua complexidade e simbolismo. Durante o período colonial, muitos iorubais foram capturados e vendidos como escravizados para as Américas, especialmente para o Brasil. A Umbanda é uma religião sincrética brasileira, que incorpora elementos do espiritismo, do catolicismo e das tradições africanas, incluindo a religião iorubá. Os comerciantes viajavam por terra e rios. Comercializavam os chamados produtos da floresta, peles de leopardos, noz de cola, pimenta. Além de produtos artesanais, objetos de couro, metal e marfim. Entre os séculos XII e XV, Cidade de Fé era a capital religiosa dos iorubais, vista como o umbigo do universo onde tudo começou. Oni era líder político e religioso da cidade. Iorubais tinham mesma língua e base cultural comum, mas não criaram um estado centralizado. Reino Axum. Localizado na costa oriental da África, chifre da África, atual Etiópia. Dominavam a agricultura e criação de bois. Porto de Adures, local de grande comercialização de produtos da Índia, Arábia até o Mediterrâneo. Axum, comércio de marfim, plumas, obsidiana, sal e ouro, conquistou vizinhos e se constituiu reino. Século III, o reino de Axum prosperou de tal maneira, que cunhou sua própria moeda de ouro, prata e cobre. Chegou a estabelecer trocas comerciais com a Índia e a China. Início do século IV é considerado um reino politeísta. Século IV, rei Ezana se converteu ao cristianismo por um monge cristão de origem fenícia, chamado Frumêncio. Após a conversão do rei Ezana, toda a região da Etiópia e grande parte da região da Núbia receberam forte influência do cristianismo. Maior parte da população também se converteu, tornando Axum um império cristão. Monumentos. As famosas 11 igrejas, que foram esculpidas em rochas, no solo. Essas igrejas são consideradas patrimônio histórico da humanidade e fazem parte da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope. Outras construções do reino de Axum são notáveis, tais como o obelisco, imensas torres de pedra, tumbas e outros templos na época anterior à conversão ao cristianismo. Domínio muçulmano. O reino de Axum continuou imponente até o século XI. Contudo, muçulmanos chegaram, tomaram e destruíram Porto de Adures. O islamismo havia se expandido pela Península Arábica e conquistado boa parte do território que os axumitas dominavam. Reino de Gana. Localizado próximo de rotas comerciais. Século IV. Intensa produção de ouro. Reino de Gana não tinha fronteiras geográficas. Reino considerava a quantidade de grupos, aldeias e cidades sob o controle do rei. Além do ouro, também comercializavam-se tâmaras, cobre, tecidos, cavalos e sal. Reino tinha duas capitais. Uma para mercadores muçulmanos e uma para rei e sua corte. Segundo relatos, o ouro estava presente em absolutamente tudo. Pulseiras e colares do rei. Espadas e escudos dos soldados. Adornos dos palácios até nas coleiras dos cães de guarda do palácio.
Declínio do Reino de Gana. No início século XII começa enfraquecimento do reino. Impacto climático com presença de grande desertificação. Surgimento de novas zonas auríferas. No século XI, havia sofrido a Jihad, Guerra Santa, dos Almorávidas, grupo muçulmano. Em 1076, Cumbi Salé, a capital de Gana, foi tomada e saqueada pelos Almorávidas. Um segundo saque ocorreu em 1203. A devastação e o saque da capital arruinaram o reino de Gana, que nunca mais conseguiu se recuperar. As caravanas passaram a se desviar das rotas que passavam por Gana. A população de Gana converteu-se ao islamismo buscando se proteger dos ataques muçulmanos. O Império de Gana mergulhou em lutas tribais até que, em 1240, suas últimas possessões foram incorporadas ao Reino de Mali. Império Mali. Até o século XII região habitada pelo povo Mandinga. Aproximadamente 1230, guerreiro clã Keita, fundiu diversos clãs vizinhos e tornou-se Mansa, nome dado ao rei do Império Mali. Em seguida conquistaram regiões onde ficam hoje Senegal e Gâmbia, com grandes jazidas de ouro e importante rota transariana. Seguidores do islamismo, líderes peregrinavam para Meca. Em 1324, Mansa Kanka Musa realiza a grande peregrinação, com milhares de soldados e camelos carregados de ouro. Tornou Mali seu rei famosos do Oriente Médio à Europa. Buscando propagar o islamismo, trouxe sábios e arquitetos. Construiu diversas mesquitas. Cidade de Tombuctu, transformou-se em centro de estudos islâmicos. Construção de madrasas, escolas islâmicas de religião e direito. Em 1988, foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU e Unesco. Economia. Grande produtor de ouro. Comercializava artigos de artesanato feitos em metal e madeira. Agriculturas, arroz, milho, inhame, algodão, feijões e noz de cola. Agropecuária, bovinos, ovinos e caprinos. No comércio seus principais produtos eram ouro, cobre, sal e nozes. Política do Império Mali. Império durou cerca de 230 anos. O regime de governo era monárquico, exercido pelos Mansas, uma espécie de imperador. Estes eram assessorados por um conselho de anciãos, que era composto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. O império era dividido em estados e províncias, vilas e cidades. As províncias conquistadas pagavam impostos para o poder central do império. Império chegou a ter 45 milhões de habitantes. Possuía um exército numeroso contando com arqueiros, lanceiros e cavaleiros. A sua administração era muito eficiente, contava com vários representantes. Respeitava tradições e religiões de povos dominados. Declínio do Império Mali. A partir da metade do século XV. Conflitos internos de seus líderes e representantes. Surgimento de novas potências como o Reino Songhai. Curiosidades do Império Mali. Muitos africanos, que foram trazidos para o Brasil no período colonial para serem escravos, vieram da região do Mali. Portanto, vários aspectos culturais do Brasil receberam a influência desse povo e foram incorporados à cultura brasileira. O território ocupado pelo Império Mali hoje faz parte dos seguintes países africanos: Guiné, Mali, Senegal, Burkina Faso, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Gâmbia. Reino do Congo. Localizado na bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses. Região habitada por grupos bantus como Bakongo, Luba, Lunda e Kikongos. Os Bakongos dominaram grupos menores e sob a liderança de Nimi Alukeni, e expandiram seus domínios, por meio de guerras, alianças e cobranças de tributos. Se tornou um reino autônomo entre os séculos XIV e XVI. Nimi Alukeni recebe o título de Manicongo, ou seja, o Senhor do Congo. Edificou o Palácio de Mansa Congo.
Na administração possuía 12 conselheiros, secretários reais, oficiais militares, juristas, coletores de impostos, inclusive 4 mulheres. Dominavam metalurgia. Principais itens da agricultura eram mandioca, milho e óleo de palma. Tinha um comércio intenso, passagem de muitas caravanas. Seus principais produtos eram ferro e sal. Cidades e aldeias pagavam tributos ao Manicongo em troca de proteção, segurança para seus bens e integridade física, bem como para sua segurança espiritual. Os tributos eram pagos em espécie, vinhos, metais, frutas, gado, marfim e peles, ou dinheiros, em zimbu ou cavri, esse último era um tipo de concha. Arte no Reino do Congo. As esculturas geralmente representavam figuras humanas e divindades. Cerâmica, peças frequentemente apresentavam desenhos geométricos e padrões intricados. Tecelagem e bordado, as roupas, panos e tapeçarias eram habilmente produzidos, muitas vezes com cores vivas e padrões elaborados. Joalheria, colares, pulseiras e adornos de cabelo eram decorados com materiais como contas, marfim e metais preciosos. As máscaras de rosto desempenharam um papel significativo nas práticas religiosas e cerimoniais do Reino do Congo. Arte religiosa e ritualística. Muitas obras de arte do Reino do Congo tinham conotações religiosas e eram usadas em cerimônias e rituais. Relação com Portugal. No final do século XV, os portugueses estabeleceram contato com o Reino do Congo, criando relações diplomáticas e relações comerciais de escravizados. Conflitos. Conflitos internos de sucessão e poder. A estrutura política do reino era altamente descentralizada. Pressões externas do comércio de escravizados, comerciantes versus povos escravizados. Potências europeias competiam por influência e territórios na região da África Central. Guerras invasores do leste. No final do século XVI, enfrentou ameaças dos povos vizinhos, como o reino de Matamba, pressão externa para a conversão religiosa, a presença de missionários cristãos europeus. Alguns líderes congoleses abraçaram o cristianismo. O fim do Reino do Congo. No final do século XIX, à medida que a região se tornava alvo da colonização europeia, imperialismo ou neocolonialismo, os belgas, em particular, exerceram controle sobre partes do território congolês. Esse período marcou o fim da história do reino, ilustrando as complexas dinâmicas entre os reinos africanos, as potências europeias e as mudanças políticas e sociais que marcaram a história da África Central. Essa foi nossa aula sobre os reinos africanos. Espero que tenha contribuído em seus estudos. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ativando o sininho, para não perder as novidades. Temos uma playlist de shorts para estudar história com este conteúdo, bora testar o que você aprendeu aqui. Um grande abraço e até a próxima!